Oi pessoal, Olá, tudo bem? tudo Boa bem? noite. A gente veio contar um pouquinho do nosso relato de parto. Algumas pessoas pediram pra gente escrever sobre o nosso relato e a gente decidiu fazer o vídeo, que fica mais fácil contar um pouquinho, né, de como foi essa nossa experiência e como que influenciou também nesse nosso desejo de nos tornarmos doulas. E fala um pouquinho. Então é isso. A gente vai contar um pouquinho, né, sobre o nascimento das crianças, de como se impactou na nossa vida e aí a gente surgiu, na verdade eu acho que nasceu junto, né, uma vontade muito forte no nosso coração de que outras pessoas vivessem tudo aquilo que a gente viveu, pudessem ter essa experiência e é isso, é o nosso primeiro vídeo. Então relevem a falta de experiência. Isso. A gente é tímida. Muito tímida. Então, vamos lá, a gente vai começar pelo nascimento da Ana Clara, que foi o primeiro, né? Que foi da onde tudo começou, tudo surgiu. Foi no apaixonante nascimento da Ana Clara. A Carol vai começar falando que ela que pariu. Então, quem pariu, que Matheus que balança. Brincadeira, gente. Então, gente, Ana Clara vai fazer 4 anos agora, mês que vem. Então, isso foi em 2015, né, que eu engravidei. E logo começou o processo, né, de informação mesmo, de saber um pouquinho mais sobre gestação, parto e tudo que envolve esse mundo, porque até então eu não tinha muitas crianças à minha volta. Na nossa família foi a primeira neta, a primeira sobrinha, primeiro tudo, né? Primeiro bebê. Então a gente não tinha muita experiência. Mas assim, conforme fui pesquisando, fui estudando, eu depois comecei nesse processo de decidir pelo parto, mas pra mim nunca foi uma opção a cesárea. Não sei porquê, não sei se isso sempre esteve comigo, mas em momento nenhum eu pensei sobre cesariana. Embora eu não tivesse referência, né, sobre isso, porque minha mãe teve 2 cesáreas, minha tia cesárea, minha outra tia cesárea. Então, assim, todo mundo à minha volta tinha tido cesariana e eu não tinha nenhuma referência de parto normal, a não ser minha sogra, que tinha tido 2 partos normais e tal, e que me dava essa força, né? Porque fora isso não tinha muita referência, mas foi um... E aí, assim, eu comecei a busca por um obstetra que tivesse mais ou menos uma linha, né, do que eu acreditava, e aí passei por alguns e não me identifiquei, até que na época, eu fiz o meu pré-natal com o doutor André, que agora foi meu obstetra de novo na gestação da Nina. Mas na época ele ainda atendia pelo plano, mas era meio. Ainda estava começando esse processo de humanização, né? Ainda não estava tão. Enganjado nessa não parte tava de humanização. Isso, e assim, na época ainda era um pouco de tabu, né? Não tava ainda tão. né? Até hoje. Com certeza, mas hoje você já vê uma procura muito maior. Mas na época ninguém tinha ninguém tinha parto normal. Até porque criou-se um mito, né, na nossa sociedade de que parto normal era para classe inferior, né? Tipo, pra quem não tinha opção da seria cesárea. a classe mais pobre, digamos assim, né? Porque eles viam que um parto normal era tipo, vai pro SUS porque não tem opção e vai lá e pare. Ninguém fazia isso porque relacionava tipo sofrer. Você não precisa passar por isso. Basta você dar um cortezinho que seu filho sai na hora, tipo assim, você marca a hora que seu filho vai nascer, você escolhe a data do aniversário do seu filho. E as pessoas não têm noção do risco que isso traz de ter de marcar uma cesariana eletiva. Escolher a data que o filho quer nascer, gente. Porque... Se ele tem que escolher a data pois que... e a gente assim, a gente não vê os riscos, sabe? A gente acredita muito no que nessas falácias, né, que o povo diz, principalmente o povo muito antigo, e são muitos mitos de cordão enrolado no pescoço, e aí
eu vivi muito isso, de muita gente botando... todo mundo passa por isso, na verdade, né? Mas eu, então, ouvi tanta desgraça. Porque parto normal mata o bebê. Porque parto normal é um sofrimento desnecessário. Porque isso. Porque aquilo. Se passar da hora, vai matar o filho. Mata, ele nasce roxo. Gente, todo bebê nasce roxo, pelo amor de Deus. É umas coisas assim que, quando você começa a estudar, você vê que não tem nada a ver. Você vê que vai muito além, né? Então, eu acho que a informação, você estudar sobre o nascimento do seu filho é o grande X da questão. Porque a gente gasta dinheiro com enxoval, a gente gasta dinheiro com um monte de coisa que nem vai usar. Gente, e bebê você não usa quase nada do que a gente compra, é tudo ilusão. E agora a gente não investe no que realmente é o essencial, né? E que faz toda a diferença, faz né? Total diferença, gente, que é o primeiro vínculo ali, que é o nascimento. A gente carrega coisas do nosso nascimento pra nossa vida adulta que a gente não tem noção, sabe? Então são coisas assim que a gente tem que repensar. O Michel Odan, né? Isso. Ele diz que pra mudar o mundo, primeiro eu preciso mudar a forma de nascer. E é real, gente, porque faz todo sentido. Graças a Deus eu fui muito privilegiada com o meu parto. E assim, voltando, né? Foi um pouco conturbado no começo, porque eu não achava obstetra que quisesse me atender assim, com essa linha de parto normal e tal. Então eu comecei a ficar muito angustiada, com muito medo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a equipe cara. E tinha muito medo de ir para plantão e acabar sofrendo violência obstétrica ou acabar numa cesariana, enfim. Eu fiquei bem apreensiva com relação a isso e fiquei com um pouco de medo, me senti insegura, mas... Que saco! Falha técnica, gente. Corta. Não dá pra cortar. Enfim, voltando. Então, eu fiquei naquele dilema. Eu cogitei ir pro Rio, pro SUS mesmo. Lá tem uma maternidade, a Maria Amélia, que é referência em parto humanizado. Mas eu tinha medo também, porque como não tenho um parente no Rio, eu ficava com medo de ter que sair daqui em trabalho de parto, não sabia como é que ia ser, até porque era um evento muito desconhecido pra mim. Então, eu meio que deixei esse plano como plano C, no caso. Nem A nem B, plano C. Mas, por fim, eu comecei a ver muito relato de parto domiciliar. E eu conheci uma menina que mora aqui na região, que ela tinha tido um parto domiciliar. Aí logo depois soube de outra também. E eu vi que tinha uma parteira aqui que fazia parto domiciliar. E que não era tão absurdo assim como eu achava que era de caro, né, financeiramente falando. Era uma coisa viável. Então eu entrei em contato com ela. Eu fiquei com medo porque eu já estava bem no finalzinho da gravidez. Ela normalmente gosta de acompanhar, né, de fazer o pré-natal alinhado com o obstetra, mas para saber se a gestante está bem, se o bebê está bem, para conhecer mesmo a mulher, né? Mas por fim, graças a Deus, ela me pegou, ela conseguiu me acompanhar, assim, bem já no finalzinho. Então é uma dica também que eu dou para não se desesperar, porque no final dá tudo certo, né? A gente acha uma solução, mesmo que seja no segundo tempo, bem no finalzinho do segundo tempo, que foi o que aconteceu comigo. Mas, eu não tenho do que reclamar, assim, do atendimento dela. Claro que eu fiquei apreensiva, né? Porque, poxa, a primeira gravidez, logo parindo em casa, coisa que muita gente me julgou, achando que era coisa de... hippie, índio, né? Coisa, tipo assim, as pessoas viam como uma coisa desnecessária, que isso era da época das cavernas, e muita gente não sabe que, tipo, a geração passada passava por isso já ainda, né?
nossas avós, bisavós, tudo ainda tava nesse nível aí de... Você compartilha, Então, assim, a minha escolha e a minha decisão foi pautada em muito estudo, muita informação. Eu estava muito certa e muito por dentro de tudo. Eu sabia todas as fases do trabalho de parto, eu fiz curso de fisiologia do parto, fiz curso de gestante, estudei muito. Então, assim, não foi, não, vou parir em casa porque eu sou índia e dane-se o mundo. Não, poxa, minha primeira filha, eu tinha maior cuidado, tinha medo também, lógico que bate a insegurança, né, o medo. Mas eu também digo que foi muito de Deus, assim, eu senti uma paz e uma tranquilidade e uma certeza muito grande de que tudo ia dar certo, de que ia sair do jeito que eu imaginava. Enfim, e aí no dia do parto, eu não imaginava, porque eu ainda estava com 38 semanas, no dia que eu completei 38 semanas, no dia anterior, num sábado, eu fui num churrasco. E eu comi demais. E aí quando eu cheguei em casa, logo depois de madrugada, eu comecei a passar muito mal. Tive muita diarreia, muita dor de barriga. Depois comecei a vomitar. Mas assim, já era um indício, né, de que meu corpo tava limpando, tava começando, né? Mas assim, até então, 38 semanas, eu achava que tava cedo demais ainda, né? Primeira gravidez. E aí, por fim, amanheceu e eu no banheiro, eu não conseguia sair do banheiro, de tanto cocô que eu fazia. E aí eu decidi ir pra Unimed, falei pro meu marido, vamos pra Unimed, porque eu preciso tomar um soro, já tô desidratando. Vamos lá pra ver, porque não tá normal, né? Não consigo parar de vomitar, não consigo parar de fazer cocô. Aí fui. Eu ainda morava em Rio das Ostras, aí cheguei na Unimed por volta de, sei lá, 11 horas da manhã, 10 horas, não sei, ainda era de manhã. E aí eu fiquei naquele processo, né, de ser atendida, e aí eu depois comecei a tomar o soro, e aí veio o obstetra e aí quis me examinar, porque viu que eu já estava com 38 semanas, e quis fazer um toque em mim. E eu aceitei porque estava curiosa, queria saber se já tinha dilatação, coisa de primeira gravidez que a gente tá muito ansiosa, né, pra tudo. E quando ele fez o toque, eu acredito que tenha sido por isso, porque logo depois, eu tomando soro lá, minha bolsa estourou. Eu ouvi o Ploft perfeitamente. Meu marido tinha acabado de sair para lanchar, eu pedi para ele voltar. Logo depois avisei para enfermeira e falei que eu já tinha outra equipe, que eu estava indo para outro lugar, enfim. Aí eles resistiram um pouquinho para me liberar. Queriam segurar, né? Queriam me segurar lá, porque eu falei, poxa, justo aqui, né, minha bolsa vai estourar, justo no hospital, sendo que eu planejei um parto domiciliar. Aí já entrei em contato com minha irmã, já entrei em contato com a doula, logo depois com a parteira. E assinei um termo e saí, fui pra casa. E chegando em casa, logo a doula chegou também e já começou a fazer alguns exercícios comigo. A gente ficou bastante na bola. Você lembra de mais alguma coisa? Você também encontrou um cantinho bem aconchegante entre a cama e a parede. Cama e a parede, fiquei um tempão lá, Foi uma posição que... Porque logo que começou, já logo engrenou. Já pegou as dores, né? Já começou a doer bem bastante. Tenso. E já... como fala? As contrações já estavam bem ritmadas. Já vinha direto, assim, de 5 em 5 minutos. E foi assim durante o trabalho de parto todo. Ritmou e pegou... engrenou muito rápido. Então, assim, por volta de 4, 5 horas da tarde, a gente saiu do hospital, era mais ou menos 1 hora da tarde. Quando foi 4 horas, a parteira chegou. E aí ela ficou monitorando o bebê o tempo todo. Ela me examinava, ela ficou o tempo todo, assim, comigo, fazia alguns exercícios também.
e me passava confiança, né? E o interessante é que a parteira tem esse lado, assim, né, do emocional e te Sim, dava momentos pra é. entender, porque entende, né, tudo que acontece, a Todas as fisiologia. fases do E trabalho de aí, parto. na hora que precisa de cada hormônio, teve uma hora que ela mandou você ficar sozinha com meu marido, com o marido, pra liberar ocitocina, né? É. Fala que a gente precisa namorar pra liberar aquela... O hormônio mesmo do amor, né? Que a ocitocina nada mais é do que o hormônio do amor. Então esse olhar, assim, que entende, né? E experiente mesmo de saber o momento certo pra cada coisa. E aí depois ela montou a banheira, eu logo já entrei na banheira e foi assim, pra mim foi sensacional, porque foi o que mais me aliviou. E depois que eu arrumei uma posiçãozinha lá que eu gostei, eu não saí mais daquela posição. Eu fechei o olho, me conectei com o meu corpo e não saí mais daquela posição. Não, acho que eu nem piscava, porque eu fiquei o tempo todo de olho fechado e só abri depois que nasceu. Então, assim, foi uma dor surreal. Dói muito, a dor é real. Mas é uma dor que não não é o tempo todo ali. Então, o seu corpo é perfeito. Ele te dá momentos de alívio, de... Gente, eu juro, eu dormia de roncar, dormia de sonhar. Principalmente na fase da transição, que já é tipo a transição da fase ativa pro expulsivo. Eu dormia real, aí vinha a contração e eu acordava, mas eu dormia de sonhar, juro por Deus. Então, assim, o nosso corpo é perfeito, ele te dá o alívio que você precisa. Quando você acha que você não aguenta mais, é um momento já que já tá no finalzinho, então são coisas que vai te impulsionando a querer vencer, né, aquilo. Faz valer a pena. Faz valer a pena. Então, assim, eu passei por todo esse processo, eu acredito que eu tenha entrado na piscina, o quê? Já era umas 6 horas. 6 horas, 6, 7 horas da noite, só saí 2 horas da manhã, que foi a hora que a Ana Clara nasceu. Então, foi isso, assim, eu senti todas as fases, foi bem intenso, eu senti muita dor. Até da hora que a minha bolsa estourou até o nascimento foram 12 horas, mas eu achei que foi muito rápido, assim, tudo engrenou muito rápido. Eu senti muito o círculo de fogo na hora que ela nasceu. Ela nasceu com 3,675 e 50 centímetros. Gente, detalhe, essa menina aqui só tem 1,5 m de altura, é magrinha. Piquititinha, ninguém dava nada por mim, falavam tanto que eu não ia conseguir porque eu era muito pequenininha, porque eu não tinha altura, porque eu não tinha bacia, não tinha... Enfim, minha filha nasceu grande, né, pelo padrão normal, 3,675, então ela nasceu grandinha, ainda mais pra minha estatura, né? Então, pra quebrar, né? Pra quebrar as regras e quebrar os mitos, e olha, períneo íntegro, sem laceração nenhuma, laceração zero, não precisei de ponto de nada. Aliás, eu não precisei de intervenção nenhuma. Meu parto foi 100% natural. Redondo, tudo aconteceu perfeitamente. Só na hora da saída da placenta que eu tive um pouquinho de hemorragia, saiu um pouco mais de sangue do que o habitual, né? Mas a parteira conseguiu reverter super bem. Rápido. Ela logo conteu, né, a hemorragia, então a gente não precisou de transferência nem nada. Ana Clara nasceu perfeitamente bem, nem chorou muito, ficou dando aquele gemidinho, também porque tava no quentinho ali, na piscina quentinha, no conforto, o pai que parou, né, ele que pegou ali. Então, tava muito no aconchego, aquela luz baixinha, todo um clima. Ela foi no tempo dela. No tempo dela, tudo perfeito, ela gente. Precisava pra nascer. Sim. E assim, foi o parto dos sonhos, cara, sem tirar nem pôr, assim, sem querer romantizar ou glamorizar o parto, porque é um evento fisiológico, é selvagem, tem suor, tem sangue, tem cocô às vezes. E não é romântico desse jeito, mas o meu parto, graças a Deus, foi o parto dos sonhos. Foi exatamente do jeito que eu idealizei, até melhor, sabe? Foi muito maravilhoso. Foi aqueles partos, assim, de filme mesmo, sabe? De vídeo.
Ela nasceu na água, nasceu na banheira e nasceu logo se aconchegando, já logo mamou. E aí o pai depois cortou o cordão. Então foi assim, foi o parto dos sonhos. Eu não tenho do que reclamar, não tenho... não é querendo aumentar as coisas, nada disso. Bia tá aqui como prova porque ela passou todo o processo do trabalho de parto inteiro comigo, me dando a mão, sendo minha segunda doula ali. E até me dá vontade de chorar, gente. Porque foi assim, muito, muito especial, muito emocionante. Todo mundo que tava ali, cara, fizeram. E assim, o bom do parto domiciliar é isso, né? Porque, tipo assim, no quarto só ficou eu, minha irmã, o meu marido e a pessoal da equipe, né? Doula e parteira. Mas tava todo mundo na casa. Churrasco, bebendo. Tava meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, os tios, um monte de gente dentro da casa. Claro que não ficou ninguém dentro do quarto, ficamos na privacidade total. Eu não escutava ninguém, mas eu sabia que tava todo mundo lá aguardando ansiosamente pela chegada da Ana Clara. Então, assim, foi um evento que depois que nasceu, foi uma festa, assim, as pessoas vieram ver, tipo assim... Então o parto domiciliar te proporciona isso, né? Essa coisa legal, assim, de estar família ali junto, acompanhando, podendo viver aquilo. Então foi muito, muito bacana. Foi muito emocionante e, assim, é o que eu digo. Você, depois que passa pela experiência do parto, você vê que você conseguiu vencer, né? Todo um sistema, tudo que falavam pra você que ia dar errado e você consegue provar pro mundo que você venceu, que você conseguiu fazer aquilo pelas suas próprias forças ou assim, você confiando no seu corpo, confiando no seu bebê. É uma coisa, assim, surreal, gente, não tem explicação. Você se sente a pessoa mais foda do mundo, você se sente que você ultrapassou, sabe, todos os seus limites, que assim, é ocitocina mesmo, você é adrenalina, é uma sensação de vitória, de poder, e assim, uma gratidão que não cabe, porque Deus que proporciona tudo isso, né? É Ele que decide tudo, então a minha gratidão é a Ele. Mas não dá pra negar e assim... o sentimento que a gente tem de satisfação e prazer mesmo é algo que a gente não consegue explicar. E a minha gratidão é a você que me fez viver tudo isso. Foi muito maravilhoso, gente. E assim... Foi onde tudo nasceu. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, gente, a minha doula foi, assim, essencial. Mas a presença da minha irmã e do meu marido, assim, foi... Eu não teria, assim, lógico que a gente teria conseguido porque nosso corpo faz o trabalho todo, assim, é animal, é involuntário, não precisa de muita coisa. O parto da Nina prova isso. Mas isso daí fica para outro capítulo, Mas, assim, sem a força, psicologicamente falando e emocionalmente, é essencial. A doula, por ter esse olhar mais técnico e ao mesmo tempo... emocional, então te dá um conforto, te dá uma segurança muito maior. E as pessoas que você confia, que tá ali no seu dia a dia, que você confia de olhos fechados, né, que foi no caso a minha irmã e o meu marido, foram essenciais de estarem ali me apoiando o tempo todo. Então é isso, eu acho que ficou muito grande, mas gente, tenho essa experiência, porque... Pare, gente. Vamos parir, porque... E vem falar se a dor não vale a pena sentir. Sim, é o que eu falo, né? Tipo, eu fiz 5 tatuagens, senti uma dor do cacete. E a troco de quê? Tipo, não, só porque esteticamente vai ficar legal aos meus olhos, porque tem gente que nem acha horroroso, né? Agora, uma dor que traz o seu filho, que é o seu bem mais precioso, mais importante da sua vida, e que vai te proporcionar também esse prazer, né, de você saber que você conseguiu fazer aquilo pelo seu filho, que você conseguiu botar ele, sabe? Você trouxe ele ao mundo. E sem contar a gente receber o bebê dessa forma suave, agradável, né?
Porque, tipo, a Ana Clara nem chorou, cara. Ela já logo veio pro meu colo, sentiu o meu calor, sentiu o meu cheiro. E dali ficou. E depois já mamou, já dormiu. Então não tem aquela coisa, sabe? Aquela luz forte, aquela... Sala gelada. Sala gelada e... Aquela tensão que fica no ar de todo mundo. Sim, um ambiente... não tô fazendo apologia nem nada a parto domiciliar, muito pelo contrário. Eu acho que a pessoa tem que fazer onde ela se sente segura. E a maioria das vezes vai ser realmente num hospital. Mas não dá pra negar que, tipo, no seu ambiente, onde você tá acostumada, onde você tem todo aquele aconchego, que não tem protocolos a seguir, né? Não é aquela coisa linha de produção, né? Então, assim, é muito individual, é muito particular, é um evento totalmente familiar. Enfim, é maravilhoso. Foi muito boa a experiência que eu tive, graças a Deus. Foi muito especial, foi assim, transformador, que eu digo, pra mim. Eu sou outra mulher a partir disso. E é isso. Ó, a gente vai ficando por aqui, porque o vídeo se estendeu um pouquinho. Demais. Depois a gente continua com o parto do José e depois da Nina. E fiquem com a gente, que ainda tem muita emoção aí pra acontecer. Beijo. Ó, beijo.